Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde a todos nós, tarde de quarta-feira, amém? Amém. Vamos então à palavra de Deus. Hoje está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Eu foquei no versículo 3, amém? Amém. Mas nós podemos ler do versículo do 1 até o 12, né? Que esse capítulo 9 ali, ele é bem curtinho, dá para nós lermos todos eles, todo esse capítulo, toda ali essa parte e explanarmos, vermos o que Deus tem para nós hoje, amém? Então vamos falar sobre Davi e Mefimosete. Vocês já devem ter ouvido falar, né, desta palavra. Então Davi abençoa Mefimosete. Vamos ver então o que Deus vai falar conosco hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Amém? Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Hoje estou feliz, eu vou deixar pra trás a velha vida, e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, e eu vou deixar pra trás a velha vida, e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, esse momento de orarmos, de declararmos que o teu nome é santo, que o teu nome é poderoso. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra ela possa iluminar os nossos passos, iluminar a nossa vida,
nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que aqui está, repreendendo todo o mal que vem contra eles, em nome de Jesus, que caia por terra agora, toda a aflição, toda a angústia, todo o mal, em nome de Jesus, parta em retirada. Amém e amém. Amém, amados? Vamos compartilhar uma palavra, então, que está lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler toda essa parte aqui e depois nós vamos falar sobre Davi e Mefibosete, o que Davi fez para mudar a história de Mefibosete. Amém? Então, amém. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhe a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi e prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou: Davi? Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um grande filho, ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amados, não sei se vocês conhecem, mas a história de Mefibosete é uma história triste, né? Mas nós vemos que Davi resolve saber se ainda tem alguém da linhagem, alguém da família de Saul, né? Saul, nós sabemos que por causa da guerra que houve em Israel, uma rebelião que houve em Israel, ambos foram mortos. O avô de Mefibosete, que era Saul, e o pai de Mefibosete, que era Jonas. E Jonas foi um dos grandes amigos, né, que Davi fez na casa de Saul. Como nós sabemos, Saul perseguia Davi porque ele era tomado por um espírito imundo, um espírito de inveja. Então, como Saul invejava Davi, ele perseguia Davi tentando matar Davi. E quem livrava das mãos de Saul era Jonas, que sempre avisava Jonas do perigo, né? Davi do perigo. Então, Davi tem no coração uma gratidão por Jonas. E ao saber da morte do avô, ao saber da morte de Jonas, Davi se entristece, né? Chora, lamenta, jejua por causa da morte dos dois. Mas Davi está lá no palácio, abençoado, né? Comendo bem, vivendo bem. A graça, o favor de Deus veio sobre a vida dele e ele está lá muito bem. Então, em certa ocasião, ele chama o servo e pergunta: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade que eu tinha com Jonas? Então eles chamaram Ziba. Ziba era servo da casa de Saul e ele responde para Davi, né? Davi pergunta se restou alguém e ele diz: sou teu servo. E ele respondeu. Pergunta-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés, né?
E Jonas está onde? Em Lodebar. Diz que Lodebar é a terra do abandono, a terra da rejeição, a terra daquele que foi perseguido, porque Mefimosete era criança. Se eu não me engano, ele tinha em torno de 5 anos quando aconteceu essa guerra, quando o seu avô e seu pai foram mortos. E ao saber disso, quem estava no palácio, lá na casa de Saul, eles tiveram que sair, com medo dos inimigos, que os inimigos invadissem e matassem todos. Então os servos, os criados, na hora do desespero, da correria, deixaram Mefimosete cair no chão. Ele era apenas uma criança e nesse momento ele fratura os pés, ele machuca os 2 pés, então ele fica com agora essa condição de aleijado, Além de abandonado, de ter sido deixado em Lodebar e ter sido esquecido, ele estava aleijado. Então, fadado a uma vida, de abandono, morando de favor e ainda por cima aleijado. Mas Davi, ele lembra da amizade que tem com Jonas e ele resolve procurar alguém, se tem alguém, porque tinha filhos, tinha netos, ele resolve saber se tinha alguém da linhagem real de Saul. E Mefimosete, por ser neto, ele tinha sangue nobre, sangue real. Então Davi chama Mefimosete, conversa com ele e diz que a bondade de Deus viria agora sobre a vida dele, porque Davi resolve buscar as terras que eram do avô dele, agora entregar para ele, para Mefimosete. Então, os servos que estavam na casa de Davi passaram a ser servos, a servir Mefimosete. Então, Davi modificou completamente a vida de Mefimosete. Mefimosete passou por uma tragédia, por uma guerra, ficou, ali com as suas pernas machucadas, foi ferido neste momento de combate, nesse momento de guerra. Mas Davi, após estar, abençoado, abençoou esta geração, a geração que era dos filhos, dos netos de Saul. Então, o que nós temos a aprender com essa história, amado? Quando nós estivermos num lugar de honra, num lugar onde a graça, onde o favor de Deus nos alcançou, que nós possamos ser abençoadores, assim como Davi foi. Outra pessoa que está aqui nesta palavra, que eu também acho, é Maquir. Maquir recebeu Mefimosete, Mesmo que ele estivesse lá morando de favor, numa terra onde ele estava abandonado, porque ele foi deixado lá, os servos provavelmente voltaram, para ver o que havia acontecido e agora estavam lá na casa de Davi. Mas ele foi esquecido em Lodebar. Estava lá morando de favor e aleijado. Mas Davi quis abençoar, o filho de Jonas, seu amigo, que ele teve uma amizade sincera com Jonas. Então, temos aí também gratidão, Ele estava abençoado e ele quis abençoar. A palavra de Deus nos diz que nós temos que abençoar. Quando nós somos abençoados, nós devemos abençoar. Nós devemos ser uma bênção na vida dos outros, daqueles que estão ao nosso redor. E Davi não só abençoa ele, como faz ele reformular toda a sua vida, Faz ele dar uma volta por cima completamente. Ele passa, de morar de favor a voltar a ter a sua própria vida, sua própria terra, os seus próprios servos, porque ele tinha uma vida de luxo, de neto de rei, de filho de rei. Então ele volta, ele retorna. Então Davi salva essa geração aí. Davi fez toda a diferença. Davi foi abençoador na vida dele, abençoou ele. Então diz a palavra aqui, que Davi disse a ele: você vai comer a minha mesa. Então Mefimosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Veja a simplicidade, a humildade de Mefimosete, com gratidão no coração.
Então, diz a palavra que Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Então, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Amém. Então, amados, quando nós tivermos oportunidade de fazer algo por alguém, algo que vai mudar a vida de alguém, que nós possamos fazer isso, porque isso é a vontade de Deus. Tem pessoas que às vezes Deus quer abençoar, né? E Deus queria abençoar Mefibosete. E isso tanto Deus colocou no coração de Davi, de procurar alguém da família de Saul, para que ele pudesse mostrar a lealdade e a bondade de Deus. E mudou completamente a vida de Mefibosete. Amém, amados? Então, faça o bem, né? Se você é abençoado, se você tem o favor, a graça, o poder de Deus agindo na sua vida, quando você tiver a oportunidade, se você for e você é abençoado, que essa graça, esse favor de Deus, você demonstre isso para com outras pessoas. Amém? Porque são presente. Davi tinha a promessa de se tornar rei, né? E ele se tornou rei. Deus levantou ele como rei após, né, a morte de Saul, e isso tornou-se realidade. Então, ele mostrou a bondade de Deus. Ele mostrou a lealdade de Deus. Amém? Então, faça a diferença na vida de alguém. Faça a diferença. Se você tiver oportunidade, faça isso. Amém? Essa palavra nos mostra, né, claramente que Davi abençoou a vida de Mefibosete. Que Davi mudou completamente a vida de alguém que a guerra destruiu, né, a sua família. Amém? E Maquir também aqui é a segunda pessoa, né? Porque ele ajudou um aleijado, um perseguido. Então, faça isso. Ajude, né? Quem está rejeitado, abandonado, caído, perseguido, mesmo que seja com uma oração. Amém? Então fique com essa palavra que vem direto do coração de Deus. A palavra é assim mesmo, ela é simples, mas a palavra de Deus, ela tem poder, ela não retorna vazia. Amém? Então seja um abençoador, faça a diferença na vida de outras pessoas. Se Deus está te abençoando, se o favor de Deus está com você, seja um abençoador. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos então declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, Salmo de proteção, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua palavra, Pai. Que nós possamos, meu Deus, ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Podemos ser a mudança que elas precisam, o socorro que elas necessitam, Pai.
Pai, que nós possamos ter o coração, assim como o coração de Davi, de abençoarmos, de mostrarmos a lealdade, a bondade de Deus, Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, receber as pessoas, dividir com ela aquilo que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, Pai, que todos nós possamos ser uma bênção por onde nós passarmos, Senhor, em nome de Jesus. Vem guardando, Pai, vem protegendo cada vida, cada família, cada casa, cada lar, Senhor. Dá a investida das trevas, Senhor Jesus. Repreende todo o mal contra a saúde, contra a vida ministerial, familiar, contra os negócios, contra o trabalho, em nome de Jesus, Pai. Prospera o teu povo, Senhor. Abençoa eles, Pai, que a graça, o favor de Deus esteja sobre a vida deles. E prospera eles, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Deus, estar com o nosso coração puro, com a nossa mente voltada para Ti, Pai. Voltada para a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ler, conhecer e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Guarda as nossas crianças de todo perigo, de todo acidente, de todo mal, de todo caminho errado, de toda companhia má, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa repreender todo o espírito de inveja, toda a maldade, toda a mentira do inferno contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, medita nesta palavra, né? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, né? Tem muita coisa linda sobre a vida de Davi, sobre Saul, sobre Jonas, né? Que é a história ali completa lá no livro de 2 Samuel, de Davi e de Mefibosete, amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.